Você já sentiu como se uma força invisível estivesse guiando suas decisões? Uma voz sutil, quase imperceptível, parece saber exatamente o que você precisa mesmo antes de você mesmo saber? Essa voz é a sua intuição, um poderoso aliado que muitas vezes ignoramos. Mas e se houvesse uma maneira de capturar esses sussurros da sabedoria interior e torná-los parte da sua vida diária? Bem-vindo ao YBR212, seu companheiro pessoal na jornada para desvendar os mistérios da mente e fortalecer a conexão com seu eu mais profundo. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos para o assunto de hoje, que foi uma sugestão até de um nosso amigo aqui do canal. Falar sobre intuição. É aquela sensação, é aquele pensamento, é aquela fagulhazinha, né, que desperta dentro da gente, nos dando um direcionamento, algo a ser feito ou algo a ser evitado, enfim. Mas a grande questão é, primeiro, como identificar a intuição e segundo, o que fazer, como entender se isso é intuição, se é um pensamento da cabeça, e é nesse sentido que a gente vai no vídeo de hoje. Bom, então vamos prosseguir, né? Na relação com a intuição, é importante a gente usar uma ferramenta, tá? Que eu sugiro nesse caso, que é o uso do diário. As ordens ocultistas já possuem a prática do diário, né? Como um todo, com uma série de ferramentas, mas eu vou adaptar uma pequena parte dele aqui, justamente para vocês saberem como utilizar nessa questão da intuição. Se você está pronto para dar poder à intuição e deixar que ela ilumine o seu caminho, você pega uma caneta, um caderno, para começar. Basicamente, o primeiro passo para não apenas ouvir, mas também viver de acordo com a sabedoria do seu verdadeiro eu. Uma pequena fração dele, e o que eu estou falando aqui para vocês é óbvio, é uma ferramenta de autodescoberta para que vocês entendam cada vez mais qual é a voz da intuição, porque são várias vozes dentro de nós. Mas antes de mergulharmos na prática do diário, para essa finalidade de você compreender qual é a sua intuição, o que ela está dizendo e se ela te leva para um lugar que deve ser seguido, a gente precisa entender o que é intuição. Bom, basicamente a intuição é uma palavra que já evoca uma aura de mistério, uma aura de magia, né? Mas a intuição nada mais é do que aquele pensamento que aflora mediante uma situação. E ele pode ser um pensamento ou um sentimento. E ele não passa pelo crivo lógico, pelo crivo racional. É aquele pensamento que... E se você não for? Ou você precisa fazer uma viagem e não vai nessa viagem. E não tem lógica você ter pensado isso, ter sentido isso. Esta é a intuição. Um pensamento ou uma emoção que afloram sem um crivo do seu raciocínio lógico. A ideia, então, da gente usar o diário para isso é porque muitos pensamentos vêm à cabeça durante o dia, durante as várias situações da vida, e a ideia é que você precisa aprender a reconhecer quando é intuição, quando é um pensamento qualquer que vem na sua cabeça. Então, para isso, você vai pegar um caderno, de sua preferência, uma caneta, de sua preferência. Não precisa ser um caderno, tá? Com capa de pele dos alces e a tinta não precisa ser com a pena do ganso dourado do Himalaia. Gente, é uma caneta e um lugar para você escrever normais, tá? Inclusive pode ser digital. E a ideia é que você vai passar então a fazer as anotações do que a sua intuição diz antes do acontecimento, tá? Criando esse registro para que você possa depois ir confirmando isso, vendo se é coisa da sua cabeça, até o momento que você vai conseguir identificar qual é a voz de fato da sua intuição dentro de você. Bom, a resposta é bem simples então para a questão de para que manter um diário. Porque ao longo do dia a gente é bombardeado por informações, estímulos, decisões. E no meio disso tudo, a intuição ela pode ser a sua bússola. Ela pode guiar você para os propósitos corretos através de insights, de coisas assim. A questão é saber identificar. A grande beleza do processo do diário
para esse sentido é que ele não tem uma regra, tá? Não tem regras rígidas. A única coisa que você precisa assumir de regra é que não se confia na memória. Aquilo que acontece hoje, eu registro hoje. Máximo amanhã cedo, tá? Mas passou de um dia, nem volta atrás. Pega o foco de novo dali para frente e segue. Esse diário que você vai usar para suas intuições, você pode usar para suas intuições mentais, ou seja, os seus pensamentos, você pode usar para suas intuições emocionais, que são seus sentimentos. Nossa, eu senti uma angústia hoje antes de sair de casa, acho que alguma coisa vai acontecer. E pode usar também para identificar os seus sonhos, para a questão onírica, né? Então, nossa, eu sonhei com uma pessoa, que essa pessoa estava doente, e aí eu interpreto isso ou não interpreto, não importa. Mas a sua intuição vai então seguir no sentido de pensamento, sentimento e sonho. Basicamente, a regra que você vai ter de anotação é o dia. Hoje é dia tal do mês 6/11 de 2023, por exemplo, que eu estou gravando esse vídeo, e eu vou narrar ali a minha intuição, inclusive caso eu não tenha intuição nenhuma. Porque o objetivo desse diário que eu estou passando para vocês é só da intuição, tá ok? Então, por isso eu estou limitando o registro a isso. Mas você fica à vontade para registrar o que você quiser a mais, porque é uma ferramenta super interessante de autoconhecimento. De qualquer forma, a ideia é: você vai fazer uma viagem e teve um sentimento a respeito, ou você teve um pensamento a respeito, você vai colocar no diário. E você vai colocar também a decisão que você tomou, se é seguir ou não seguir. Porque o mais importante é você ter uma validação futura nesse registro. Esses registros eles não são para serem escritos ali e depois você nunca mais voltar. Muito pelo contrário, a ideia é que eu tive uma sensação antes de uma viagem que eu vou fazer na sexta-feira e anotei hoje. É interessante que até sexta-feira eu revisite isso, depois na viagem eu olhe de novo, depois da viagem eu olhe de novo, veja se bateu, se não bateu. Por quê? Muitas das vezes as coisas não vão acontecer quando você segue o conselho, mas sim quando você não segue o conselho. Então você tem a ideia de fazer uma viagem e aí de repente te dá uma sensação de não fazer essa viagem. E aí você opta por não fazer essa viagem. Óbvio, nada vai acontecer, né? Ou muito raramente pode acontecer, por exemplo, o avião que você ia pegar caiu, ou houve um acidente na estrada que você poderia estar. Mas quando você tem a sensação, eu não devo ir nessa festa, e você resolve ir na festa, e acontece algo e você fala, eu sabia que eu não devia ter vindo, aí você tem uma validação. E aí você vai começar então a entender qual é a forma que a sua intuição faz você perceber o insight. Seja a voz que vem na sua mente, como ela vem, né? Qual nuance desse insight, ou pela sensação. Qual é a sensação? Quando eu sinto uma angústia ou um aperto no peito, eu já sei o que é. Ou, nossa, quando eu fico muito eufórico num dia, já sei que no dia seguinte vai acontecer alguma coisa. Enfim, o seu diário vai balizar, então, para você todos esses insights. Se eles acontecem de uma forma que você deve ouvir, se eles acontecem de uma forma que você deve ouvir, prestar atenção neles, ou se é simplesmente coisa da sua cabeça. Porque é muito importante a gente deixar a superstição de lado. Não é porque você sentiu algo ou porque você pensou algo que esse algo vai acontecer. É muito importante você tirar o viés de confirmação, você tirar a superstição, você tirar o esquizoterismo dessa situação e entender se de fato é uma faculdade sua ou não. E quando eu digo uma faculdade, eu não digo um poder, você não é um X-Men, algo assim. É apenas uma questão do seu inconsciente, que às vezes, cheio de várias percepções, te alimenta com um insight. Imagina que quando você entra num ambiente, você olha tudo ao seu redor, tudo isso foi gravado no seu inconsciente. Mas o seu foco, o seu racional, está só naquilo que você foi fazer. Quando você tem uma percepção, um insight qualquer, pode ser apenas o seu inconsciente te alimentando com uma informação. Por exemplo, ele viu uma pessoa no ambiente que poderia ser um assaltante, ou ele viu
uma situação no ambiente que poderia ser um risco, e ele te dá essa aflição, ele te dá esse insight. Mas você viu isso, tá? Em questão de minutos antes, e aí o seu inconsciente vai te trazer isso. Não pense que é um superpoder ou uma mediunidade, algo nesse sentido. Aqui a gente vai tratar de uma forma muito mais científica, tá bom? No começo também é muito comum você se pegar pensando, mas isso é intuição ou é um pensamento? Não critique, não julgue. O diário você deve só escrever. E principalmente, não tenha problema com o que você vai escrever lá, tá? Eu não posso escrever um palavrão, não posso escrever algo politicamente incorreto. Não, esquece. Ali é o lugar para você ser o mais sincero possível consigo mesmo. Só assim você vai conseguir entender o que é intuição, qual é a forma da sua intuição e quando ela acontece e se ela acerta ou não alguma coisa. O ajuste fino vai ser feito na medida que você é detalhista, pontual e sincero. Uma dica importante, caso você use o seu diário também para os seus insights de sonhos, é você deixar ele e uma caneta ou um lápis, o que você resolveu escrever, ou se você vai fazer digital, deixar o seu celular ao lado da cama, porque os sonhos devem ser anotados assim que você abre o olho. Se você deixar passar, por exemplo, sonhou no meio da madrugada e acordou para ir beber água, amanhã de manhã eu tenho que anotar um sonho. Esquece, você vai esquecer. Tá? Então, naquele momento que você levantou para beber água, que você está com um sonho fresquinho na cabeça, é a hora de você botar ele no papel. Então, dica, sempre à mão. É muito importante também que você não só alimente o diário, mas você também se retroalimente dele. Ou seja, você escreve as coisas, mas com o hábito de pelo menos 15 dias, ou dependendo do evento, se for da sua vontade, você volta nele, no registro lá que você colocou da sua intuição, e visita isso e reinterpreta e vê se aconteceu, se não aconteceu, relata ali, aconteceu, não aconteceu, para você sair daquele viés de confirmação que é muito fácil de entrar. Outra coisa muito importante é que a linguagem do inconsciente é uma linguagem simbólica. Então, você vai ter sentimentos, em alguns momentos, como angústia, euforia, alegria, aperto no peito, falta de ar. Você vai ter que, com o tempo, ir identificando o que esses sentimentos querem dizer para você. Outra situação é a questão dos sonhos. Você sonhar com uma cobra não quer dizer que é traição só porque você leu na internet, né, nos dicionários dos sonhos, que isso é traição. Por exemplo, a jiboia nas culturas dos povos originários do Brasil é um elemento de sabedoria, de boa sorte, de quando é encontrado na floresta. Então, para o indígena, sonhar com cobra tem o significado, tem a simbologia muito diferente do que a gente. Um funcionário do Butantan, por exemplo, ao sonhar com cobra, tem uma outra percepção diferente de qualquer outra pessoa que simplesmente tenha medo dele. Do animal. Então, é muito importante você entender o símbolo que está sendo trazido no seu sonho e qual é a referência que você tem dele. Sonhar com uma pessoa, antes de mais nada, é você entender quando essa pessoa estava na sua vida, o que essa pessoa remete, porque às vezes sonhar com um amigo da quinta, sexta série escolar não quer dizer que você está com saudade dele ou que ele quer falar com você. Às vezes é que você está com falta ou sentindo saudade daquela época que era a sua adolescência, onde você não tinha boleto para pagar, que você só ia para a escola, voltava, assistia TV à tarde, ou enfim, quais símbolos na sua mente este pequeno gatilho traz. Então só você consegue interpretar as suas sensações, essa vozinha do seu inconsciente, né, trazendo a sua intuição e principalmente os seus sonhos intuitivos, tá bom? Foge das interpretações de internet, foge das interpretações de livros nesse sentido. Os símbolos são seus, eles estão no seu inconsciente e a linguagem que o seu inconsciente está usando para falar com você nesse aspecto é só entre ele e você. É muito importante também na questão do diário você interpretar ele e interpretar a ação que será tomada a partir deste insight que você recebeu. Muitas das vezes você vai se pegar pensando, eu não devo seguir nesse caminho porque eu recebi um insight para não fazer, ou eu devo seguir porque eu recebi um insight para fazer. Mas vamos pensar como se fosse o gerenciamento de um projeto. Só fazer ou não fazer, muitas das vezes, não é uma opção.
Então você precisa entender se aquele caminho que você tem é o único caminho para você chegar onde você precisa, ao seu objetivo, e você traçar os meios que você pode usar, alternativos, né? Ou para mitigar ou aceitar caso não ocorra. Então, eu tenho que ir para uma determinada cidade e eu estou com um pressentimento ruim. Primeira coisa, como eu vou? Eu vou de avião, eu vou de carro. Eu vou de carro? E se eu cogitar ir de avião? Ou se eu cogitar ir com uma outra pessoa dirigindo para mim? Melhora o seu insight? Melhora a sua intuição? Você percebe o risco ser deixado um pouco mais de lado? Então, perceba, não deixa a intuição também só te levar no sentido de sim ou não, faço ou não faço, porque a vida prática não vai permitir muitas das vezes isso. Você acorda com uma sensação ruim antes de ir para o trabalho, você não vai ligar para o seu chefe e falar, chefe, hoje eu não vou, tá? Minha intuição está dizendo que eu não devo trabalhar, porque a intuição dele vai dizer que ele deve te demitir, ou pelo menos descontar o seu dia. Então, siga o caminho da inteligência. Sua intuição te aponta um problema num determinado momento, veja as suas possibilidades, monte o seu plano A, B, C, para que você consiga chegar no seu objetivo, executar o seu plano, apesar do insight negativo que você possa estar recebendo. Veja ele como um alerta de risco, não como a materialização de um problema. É sua responsabilidade em não deixar o problema se materializar. Entender o insight e usar a melhor ferramenta para que você consiga cumprir o seu objetivo sem ter um problema. Por fim, cada entrada no seu diário, cada insight que você capturou, seja ele por sonho, por emoção, é um passo a mais nessa jornada de evolução pessoal, nessa estrada de tijolos amarelos. Você aprendeu a capturar os seus insights, registrá-los, e isso vai permitir que você aprenda também a ouvir a si mesmo, a confiar na sua voz interior, saber quando a sua voz interior deve ser ouvida, ela deve ser respeitada, com base nessa sabedoria interior do seu inconsciente. Mas você deve sempre se lembrar que a intuição não é o destino está na sua mão, a vontade é a lei. Então você tem que fazer a sua vontade, não deixar que a voz da intuição te direcione. Apenas usá-la como uma ferramenta para que você saiba se blindar de problemas possíveis que você não esteja percebendo. À medida que você vai continuar praticando essa escrita, essas entradas no seu diário, essa sua conexão vai se afinar cada vez mais e você vai descobrir, né, a clareza das suas percepções. E óbvio, vai ter momentos de apagão ali que você não sonha, não tem insight, você não tem intuição, e tá tudo bem. É assim mesmo que acontece. Respeite o processo. Pedro, mas eu devo anotar só os meus insights, só a minha intuição nesse diário? Não, na verdade o diário ele é seu e você anotar a forma como você se relaciona com as pessoas, a forma como você sente as coisas, como você percebe o mundo, é uma ferramenta maravilhosa para você entender a si mesmo. Mas nesse momento, como o foco do vídeo foi a intuição, né, eu deixei muito bem recortado aqui a questão da intuição, do sentimento, do pensamento e do sonho. Mas o diário é de vocês e faz o que tu queres, a dizer tudo da lei é o lema da minha vida e desse canal. Então, óbvio, você pode anotar o que você quiser, use o seu diário para desabafar, para colocar as coisas que você pensa e que o mundo talvez não deva ouvir. Só, obviamente, cuidado com o nível de profundidade das coisas que você coloca dentro do seu diário e a segurança dele, uma vez que ele pode cair em outras mãos e você pode se sentir mal com isso. O sucesso é tua prova. Use o seu diário como você bem desejar. Com certeza vai ser uma ferramenta maravilhosa. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês afinem a intuição daqui para frente, que vocês utilizem essa ferramenta do diário, seja para sonhos, seja para os seus insights, e botem sempre o pé no chão, tá? De não ficar acreditando em qualquer pensamento que vem na cabeça, mas usar esse método do diário como um ancoramento seu na realidade, para que você não fique criando
aquelas coisas de olhar no relógio e 11h11, 22h22, o que isso quer me dizer? Vai lá, registra, vê se quer dizer alguma coisa, e se não quer dizer alguma coisa, vai aliviando o fardo, porque a jornada é longa, e peso nas costas durante uma jornada longa vai pesando com o tempo. A ideia é que você aprenda cada vez mais, que a gente aprenda junto aqui, que a gente possa seguir essa estrada. E diz aí nos comentários o que você achou, se você já tem uma prática parecida, se você começou a praticar e sentiu algum resultado, qual o tema que você gostaria que trouxesse nos próximos vídeos, porque a construção aqui é nossa, não é só minha, tá bom? Valeu, pessoal, até mais!